Vamos, irmãos. Graça e paz abençoados. Graça e paz, graça eterna, sejam todos bem-vindos. Vamos que vamos. Uma noite maravilhosa para todos vocês. E vamos a mais uma lição, vamos a mais um tema da Palavra do Pai. Obrigado vocês que estão chegando aí nos comentários. Deixe teu like aí, tá bom? Compartilhe aí a mensagem. E vamos para mais um entendimento do Evangelho. Vamos lá. Obrigado vocês aí nos comentários pela participação de sempre, tá bom? E vamos lá mais um assunto. Esse é o tema, queridos. Fermento na massa. Esse é o tema. Fermento na massa. Vamos lá. Vamos ao texto de abertura. Gálatas capítulo 3. Carta aos Gálatas, capítulo 5, melhor dizendo. Versículo 8 e 9. Vamos entender aqui algumas questões, tá bom? Gálatas 5, 8 e 9. O áudio aí tá tudo certo aí, irmãos? Estão me ouvindo bem? A imagem já sabe, né? Essa cara de sempre aqui, mas eu quero que vocês escutem. Amém, muito bom. Como dizia Jesus, ouvi e entendei. Paulo falando aos Romanos 10:17, ele diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, a questão do áudio é fundamental. Paulo também falando na carta aos Coríntios, ele diz que toda espécie de voz tem sentido. Toda espécie de som, ela tem sentido, mas o instrumento ele tem que dar o som correto. Porque se a trombeta der o som incorreto, como é que as pessoas vão se preparar para a batalha? Eles usando ali a analogia dentro daquele contexto sobre soldados que ouviam a trombeta tocar e se preparavam para a batalha. Então, se você não discernir o som, aí Paulo chega a falar, então a nossa voz ela tem que ser bem inteligível. E nesse contexto, falando aqui de fermento sobre o tema, nesse contexto estava a questão das línguas idiomáticas, né? Onde a igreja se reunia em um local e começaram a falar em outros idiomas, e não havia necessidade, até porque todos naquela comunidade de Corinto, eles falavam o mesmo idioma. Então não tinha por que eles estarem ali falando em outros idiomas. E aí Paulo repreende e diz, olha, quer falar em línguas, em outro idioma? Fale você em secreto com Deus, não precisa estar chamando a atenção. Porque quem fala em língua ou em outro idioma, se não é para edificar a igreja, então está falando em mistério com Deus. Deus está lhe entendendo, porque Deus entende todos os idiomas. E não adianta você estar no meio de uma reunião onde só tem baiano falando português, e você, só porque você sabe falar em hebraico, aramaico, ou você sabe falar alemão, você vem falar alemão no nosso meio para atrapalhar o nosso entendimento, o nosso raciocínio. Tem 50 pessoas reunidas ouvindo o irmão Elcio falar em português. Aí o irmão vem de lá para cá e começa a soltar um italiano, um francês, não vou dizer uma língua mais difícil, um alemão, um mandarim, aí confunde todo mundo. Aí Paulo dizendo, não, ore lá, você em secreto com Deus, que Deus entende aí, em mistério, aí você está falando com Deus e sabe de tudo, tá bom? Esse era o contexto, mas tem gente que gosta de deturpar e dizer que ali não, que ali era a língua de anjos. Mas enfim. Fermento na massa, vamos lá. Gálatas capítulo 5, versículo 8 e 9, diz assim, esta persuasão não vem daquele que vos chamou? Um pouco de fermento leveda estraga toda a massa.
essa persuasão, este conselho, esta exortação não veio daquele, disse Paulo, que vos chamou? Qual foi a advertência? Um pouco de fermento leveda, estraga toda a massa. Então, por que Paulo repetiu isso? Paulo estava falando isso porque quando Jesus de Nazaré estava falando lá no livro histórico de João, no capítulo 6, Jesus de Nazaré estava advertindo, chamando a atenção dos discípulos para eles terem cuidado do fermento dos fariseus. E os discípulos na hora não entenderam muita coisa. Os discípulos achavam que Jesus estava falando porque faltou pão. Eles pensando que Jesus estava falando de pão. Mas Jesus estava falando da doutrina dos fariseus. Cuidado com o fermento, cuidado com a doutrina dos fariseus. Porque um pouquinho de fermento, ele vai estragar toda a massa. Mateus, capítulo 11, versículo 28 ao 30, Jesus já tinha chamado aquele povo que estava vivendo dentro deste fermento, Jesus já tinha chamado como uma massa pura, né? Jesus já tinha organizado ali, Jesus já tinha atraído, Jesus estava ali convocando, por assim dizer, vinde a mim, vós que estáis cansados, oprimidos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para as vossas almas. Porque o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Então Jesus estava tirando aquele povo do meio do fermento dos fariseus. Porque em Mateus 23, Jesus já dizia, na cadeira de Moisés, ou seja, com a Torá, com a lei de Moisés em mãos, com a doutrina de Moisés, com a leitura do Antigo Pacto, disse Jesus, na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e os fariseus. Aí Jesus dizia, tome cuidado. Então isso era um fermento que estragava toda a massa. Então Jesus de Nazaré já dizia em João 8:36, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. João 8:32. E conhecereis a verdade vos libertará. Então Jesus estava atraindo o seu povo, tirando o seu povo do meio daquele fermento, porque um pouquinho de fermento estragava toda a massa. Certa feita, os discípulos estavam comendo por lavar mãos, sem lavar as mãos, e os fariseus chegaram e disseram assim, os teus discípulos estão quebrando as tradições dos nossos pais, porque estão comendo sem lavar as mãos. Aquilo era fermento. Aí Jesus disse, o que contamina o homem não é o que entra na boca, é o que sai da boca do homem, que vem do coração. É isso que contamina o homem. Mas o fermento do farisaísmo estava sempre ao seu redor. Estava sempre ali, permeando. Então, Jesus já dizia também, não se pode colocar vinho novo, o vinho novo está falando de uma nova doutrina, a doutrina do reino de Deus, da nova aliança que estava sendo implantada, a sã doutrina da graça de Cristo. Aí Jesus disse, não pode colocar vinho novo em odres velhos. Os odres têm que estarem novos também. Aí por isso que Paulo fala em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. É um odre, é um vaso novo. As coisas velhas, os odres velhos, o vinho velho, a doutrina antiga, a lei de Moisés, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. É por isso que Paulo também falando aos Romanos 8:1, ele diz, não há condenação para aqueles que estão em Cristo, porque em Cristo não há condenação. A condenação era para quem estava em
Moisés. A condenação era para quem estava debaixo da lei. Porque disse Paulo, segunda carta aos Coríntios, 3, 7, 9. Mas você pode ler todo o contexto da carta aos Coríntios, tá falando a mesma coisa. Paulo disse que o ministério da lei, a lei de Moisés, era um ministério, versículo 7, de condenação, versículo 9, e de morte. Então a lei de Moisés era um ministério de condenação e morte. Então Jesus veio se fazer maldição, porque estava escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Jesus veio substituir o seu povo, visto que os judeus não tinham como cumprir a lei, porque a lei de Moisés não era apenas 10 mandamentos, era 613 ordenanças. Então Jesus se tornou maldito, cumprindo a lei. Ele não veio abirrogar, destruir a lei. Mateus 5,17. Ele veio justamente cumprir a lei no lugar do seu povo, dos judeus. Então, quando ele cumpre a lei, ele arranca o vinho velho, ele quebra os odres velhos, cria um novo odre, um novo vaso, e agora ele vem com esse novo vinho e derrama. Não se pode colocar remendo novo em roupa velha. Ou seja, o remendo novo não pode ser aplicado na roupa velha que vai se rasgar. Então Jesus veio e trouxe algo novo, que não pode ser colocado no velho, porque se coloca no velho, mistura. E um pouquinho de fermento estraga toda a massa. A igreja que está sob a direção do Cristo ressuscitado, que foi glorificado, é esta massa pura, esta massa saudável. É como disse o apóstolo Paulo em Efésios 5, 26 e 27. A igreja está perfeita, sem ruga, sem mancha e nem coisa semelhante. Porque esta igreja, essa massa em Cristo, ela foi lavada não com a água do batismo, mas com a água limpa pela palavra. Então Jesus de Nazaré, ali na festa de Caná da Galileia, quando ele transforma a água em vinho, ali, porque ali era uma parábola, era uma figura de linguagem apontando, quem tem discernimento, entenda, quando o povo festejava e bebiam, e o vinho acabou, e a mãe de Jesus chega para Jesus e pede para que Jesus desse um jeito, e aí Jesus já diz, mulher, não é chegada a minha hora, mas quando chega a hora, ele transforma a água em vinho, e quando o mestre Sala chega e prova o vinho, ele é surpreendido, porque ele diz, bom, geralmente se apresentam o vinho inferior, para depois, no final da festa, apresentar o vinho melhor, o vinho superior. Mas por que agora que foi apresentado o melhor? Entendeu aí? Porque o vinho inferior representava a antiga aliança. Aí sai o primeiro vinho, a primeira doutrina, que era inferior, que acabou, e aí a festa também acabou. Aí Jesus traz um novo vinho, um vinho saboroso, uma nova doutrina, uma nova aliança. E aí quando esse vinho chega, todo mundo se alegra. Assim estava o povo judeu vivendo no primeiro pacto. Tristes, oprimidos. Por quê? Porque eles não conseguiam cumprir os pré-requisitos da lei de Moisés. Eles estavam debaixo de um ministério de condenação e morte. Era o vinho velho. Foi o primeiro vinho. Mas aí Jesus chega e coloca um vinho novo e faz aquela festa. E ali havia um casamento. E a graça de Deus já mostra que houve um casamento da igreja com Cristo. Cristo não é mais o noivo, a igreja já está casada, ele já é o esposo, o dono, o Senhor, o eterno, o Criador. É o cabeça de todo principado e potestade. Então é necessário expurgar do meio de nós toda a doutrina antiga, todo o vinho velho, toda a roupa velha, toda a roupagem velha. Aí Paulo traz em outra linguagem. É necessário se despir do velho homem, da velha natureza, que foi crucificada com Cristo. É necessário se revestir do novo homem,
que foi renovado na sua mente, que teve olhos iluminados, que nasceu novamente da água e do Espírito, da palavra e do conhecimento do Eterno. Tira tudo que é velho aí, irmãos. Tira toda a massa, todo fermento velho, porque um pouquinho de fermento estraga toda a massa. Jesus, ele estabeleceu uma nova e eterna aliança no seu sangue. Ele aperfeiçoou o seu povo, disse Paulo, Colossenses 2,10, e estáis perfeito nele, que é o cabeça de todo principado e potestade. Mas vem os líderes religiosos trazendo fermento velho, antiga aliança, falando lá do que Elias fez, falando lá do que Moisés fez, falando lá do que aconteceu lá em Ezequiel, bababá, trazendo o que aconteceu lá e não sei aonde. Quer dizer, ressuscitando, trazendo novamente fermento e estragando a massa. Temos que nos despir deste velho, desta velha criatura que apontava para aquela velha natureza que vivia debaixo de um ministério de condenação e morte. Amém? Então Paulo disse, esta persuasão não vem daquele que vos chamou, um pouco de fermento estraga toda a massa. Então o que acontece hoje? O povo de Deus que deveria estar vivendo a plenitude da graça de Deus, o povo de Deus que deveria estar vivendo as bênçãos que já são realidades na vida dos filhos de Deus, estão retrocedendo, estão buscando fermento, estragando a igreja, estragando a massa. Por quê? Porque a palavra vai dizer que o único sacrifício ele aperfeiçoou para sempre. Hebreus 10, 10 e 14. Ele aperfeiçoou e ele santificou o seu povo para sempre. A palavra vai dizer, Hebreus 10, 16, que ele lançou o pecado no mar do esquecimento. Isso é uma massa sem fermento. Mas aí vem o pastor, vem o padre, vem um líder religioso e começa a colocar fermento. Não, você está em pecado, fermento. Não é porque você tem que buscar o Espírito Santo, fermento, porque a palavra de Deus diz que nós somos a morada do Espírito Santo, que o Espírito Santo habita em nós. A palavra de Deus diz que nós somos o templo do Espírito. Aí vem a religião, vem buscar Deus no templo maior, na sede, na catedral, fermento, estragando toda a massa. Então, abençoados, a Bíblia diz que os dons, isso é o que o Evangelho diz, Romanos 11, 29, os dons de Deus são irrevogáveis. Os dons de Deus são sem arrependimento, são irrevogáveis. Ele dá e não toma. Disse Tiago, toda boa dádiva, todo dom perfeito, vem descendo da onde? Do alto, do Pai das luzes, em quem não há variação e nem sombra de mudança. Então ele dá e ele não toma. Efésios 2,8 diz, pela graça sois salvos por meio da fé, isto não vem de vós, é um dom de Deus. Dom. E aí diz no 9, não vem das obras para que ninguém se glorie por ela. Mas aí vem o fermento e diz assim, cuidado para não perder a salvação. Cuidado para não perder a tua coroa. Fermento. João disse, João Batista, João 1,29, eis aí o cordeiro que tira o pecado do mundo. Aí vem os pastores, os pregadores hoje, e diz assim, você está em pecado. Então João mentiu. Então Jesus não tirou o pecado do mundo, é isso? Fermento. Porque uma coisa é o pecado bíblico, a transgressão que ele tirou. E outra coisa é você olhar para você e você andar em obras da carne. Que aí não é Cristo que vai tirar, é você que tem que abandonar. Não tem nada a ver com Cristo. Isso não tem nada a ver com o Evangelho. Se você pratica algo... Se você está fumando, você está usando droga, você está enchendo a cara de cachaça, o que é que isso tem a ver com a tua vida espiritual? Nada. Então larga essa porcaria. Se a pessoa está vivendo na prostituição, no engano, na mentira, isso não tem nada a ver com a obra de Deus. Então é você que tem que deixar. Você quer matar Jesus novamente para Jesus tirar isso de você? Jesus arrancou o pecado do mundo, que era a transgressão da lei, que era o ministério de condenação e morte. Agora, as obras da carne sempre vai se opor ao teu entendimento.
Por isso que Paulo disse, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Porque o bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu não quero eu acabo fazendo. Aí Paulo diz, já não sou eu que faço, mas a minha carne, porque na minha carne não há bem algum, porque no meu entendimento eu sirvo a lei de Cristo, não a de Moisés, a de Cristo. Mas na minha carne eu sirvo a lei do pecado, ou seja, a carne se inclina para o que é errado. Por isso que Paulo diz em 1 Coríntios 9:27, eu esmurro o meu corpo para que pregando aos outros eu não venha a ser reprovado. Por isso que Paulo falou em Gálatas 5:13, não useis da liberdade para dar ocasião à carne, mas servivos uns aos outros em amor. É claro que dar ocasião à carne também está dentro do contexto de voltar a praticar as obras da lei, que é o mesmo contexto de Gálatas 5, do versículo 1 até o final. Então, abençoados, um pouquinho de fermento estraga toda a massa. Então é necessário expurgar todo o fermento. Olha lá, a carta aos Coríntios, capítulo 5. Olha lá. Lembra da festa de Caná da Galileia? Acabou o vinho? Acabou a festa. A festa ficou, os convidados ficaram tristes, né? Aí Jesus transformou água em vinho. A alegria voltou, não é isso? A festa voltou, né? Então o convite é fazer festa. É viver alegre. A alegria do Senhor é a nossa força. A tua graça nos basta. O teu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Mas essa festa em graça, ela precisa ser com moderação, com entendimento, com graça de Deus verdadeiramente, mas sem fermento. 1 Coríntios 5, 6-8, diz assim, não é boa a vossa jactância, não sabeis que um pouquinho de fermento estraga, leveda toda a massa? 7, alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa. Assim como estáis sem fermento. Ponto. Porque Cristo, a nossa Páscoa, não é a nossa Santa Ceia. Receba. Porque Cristo, a nossa Páscoa, vai ser ainda emolado, vai ser ainda sacrificado. Alimpai, pois, do fermento velho para que sejais uma nova massa. Assim como estáis sem fermento, porque Cristo, a nossa Páscoa, já foi sacrificado por nós, disse Paulo. Era Páscoa, não era Santa Ceia, irmão. Santa Ceia é uma deturpação bíblica, adulteração. Ceia quer dizer ceiar, comer, é um jantar noturno. Tá bom? Não tem nada a ver com santa, consagrada, não. Era uma comida mesmo. Porque Cristo, a nossa Páscoa, já foi sacrificado por nós. 8. Pelo que façamos a festa, é para fazer festa. Pelo que façamos a festa. Não com fermento velho, não é com a doutrina velha. Porque já houve o sacrifício. Já houve um conserto na cruz. Já houve uma renovação. A igreja tradicional evangélica comemora o movimento protestante, principalmente, comemora a chamada reforma por Lutero. Mas o povo de Deus entende que a verdadeira reforma, o verdadeiro conserto, não foi feito por um homem, foi feito por Cristo. Na cruz, pelo que façamos a festa, versículo 8, não com fermento velho, nem com fermento da maldade e da malícia, mas com os ázimos da sinceridade e da verdade. Porque a verdadeira reforma foi feita no sacrifício de Cristo. Então precisamos entender isso para não trazer fermento velho para a massa nova. Por que a igreja se vê em pecado? Por que a igreja se vê em fraqueza, em condenação? Porque não crê no que Cristo fez.
As pessoas acreditam, né? Os filhos de Deus, os nossos irmãos que estão praticando a sua fé na religião, elas creem em Deus, creem em Cristo, mas não creem no evangelho que manifesta o feito de Cristo. Creem em parte, creem em um texto ali, um texto acolá, mas como o pastor deles ensinaram. Mas não como uma revelação bíblica, pactual, respeitando os pactos, os povos. Em breve nós vamos estar trazendo uma palavra impactante. As duas leis, os dois sacerdócios e os dois povos. Em breve. Então tem que tirar todo o fermento, porque senão estraga, irmão. Então, as pessoas hoje misturam. Não é proibido ler os livros dos profetas. É necessário ler para entender. Não é proibido ler os salmos, provérbios. Mas a gente não pode trazer aquilo que era da antiga aliança e aplicar para a igreja como uma doutrina. E aí vem o fermento do dízimo. Ah, porque o dízimo era para a casa de Deus. Fermento! Porque Jesus nunca pediu dízimo. Ah, mas Jesus falou de dízimo em Mateus 23, 23. É só ler para quem Jesus estava falando. Fariseus hipócritas. Você é um fariseu hipócrita? Então é para você. Aí Jesus disse, fariseu hipócrita, vocês dão dízimo do endro, do cominho e da hortelã. Cadê o dinheiro? Era dízimo colheita da terra, porque Jesus, Mateus 5,17, estava no cumprimento da lei. Então aquilo, na época de Jesus, era válido. Tem gente que pensa que Mateus, Marcos, Lucas e João é Novo Testamento, é Nova Aliança, porque na tradução bíblica pularam Malaquias, botaram duas cartas brancas, duas páginas brancas e colocaram lá Novo Testamento. Aí mostra o nascimento de Jesus, como se ali começasse o Novo Testamento. Mas o Novo Testamento, disse o escritor aos Hebreus, só começa quando o testador morre. Então o Novo Testamento só começa depois que Jesus morre. Então Mateus, Marcos, Lucas e João não é Novo Testamento. E quando ele morre, no final desses livros de Mateus e João, não tem o Novo Testamento escrito. Aí Paulo recebe a direção de Deus e traz a mensagem do Cristo ressuscitado. Atos dos Apóstolos não é Novo Testamento, embora Jesus já tenha ressuscitado, mas não tinha ainda a doutrina do Novo Testamento. Eram os Atos dos Apóstolos, eles estavam testemunhando dos feitos. Na verdade, ali era um fechamento dos livros históricos. Era uma conclusão do fechamento ali da questão do cumprimento da lei. Aí vem Paulo, que recebe a revelação da graça e começa em suas cartas a falar dos feitos de Cristo, do resultado positivo e do nosso posicionamento dentro de uma nova e eterna aliança, sem o fermento. Quem está entendendo? Deixa teu like. Amém? Então, abençoados, é necessário fazermos a festa, mas você só vai se alegrar nessa festa quando você tirar da sua vida todo o fermento. Tudo aquilo que gera dúvida na tua mente em relação a Cristo, em relação à tua salvação, em relação à tua espiritualidade, tudo aquilo que gera dúvida em você é porque tem fermento. Eu vivi 18 anos no sistema religioso tradicional, com fermento. Então eu tinha dúvida acerca da salvação eterna, eu tinha dúvida acerca do que é ter o Espírito Santo, eu tinha dúvida acerca do que é viver o reino de Deus, porque eu tinha fermento. Mas quando o fermento sai de você, quando Deus tira esse fermento, quando a revelação da graça chega, você se alegra. Você faz a festa com os ázimos da sinceridade e da verdade. E nada podemos contra a verdade, senão em favor da verdade. Amém? Então é necessário tirar todo o fermento. Olha o que faz a igreja se misturar com fermento. Ou seja, o que faz a igreja se encher de fermento? Estragar massa. Estragar, entre aspas, aquilo que Cristo fez. Não tem como estragar. Mas a mente das pessoas naturalmente se corrompem.
Porque o que Cristo realizou na vida dela não tem efeito por causa do fermento. Hebreus 7. Olha o que está em Hebreus 7, 11 e 12. Hebreus 7, 11 e 12. Diz assim: de sorte que se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, porque sobre ele o povo recebeu a lei, não havia necessidade logo de que outro sacerdote se levantasse segundo a ordem de Melquisedeque e não fosse chamado segundo a ordem de Arão. 12. Porque mudando o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança da lei. A pergunta é, mudou ou não mudou o sacerdócio? Como diz o meu irmão Geraldo. Mudou ou não mudou? O sacerdócio mudou ou não mudou? Antiga aliança, o sacerdócio era o sacerdócio levítico. É por isso que os dízimos eram entregues no templo e quem recebia era a tribo sacerdotal, a tribo de Levi. Só que Jesus veio da tribo de Judá. Tribo essa que Moisés nunca falou que serviu ao altar. Então Jesus não serviu dentro do templo, Jesus serviu fora. O sacrifício não foi oferecido dentro do templo, como na lei. O sacrifício foi feito fora, no Gólgota. Nós não fomos chamados para dentro das gaiolas. Nós não fomos chamados para dentro do templo no sentido de praticar as obras. Nós fomos chamados para fora. Eclésia, igreja, chamados para fora desse sistema templário, legalista, religioso, sacrificial, cerimonial. Ah, irmão Elcio, mas você não se reúne com os irmãos? Sim, não no templo. Mas você não bota lá as cadeiras, não tem um microfone, não tem... Isso é templo? É um espaço que a gente se reúne como nós estamos reunidos aqui, eu na minha casa e você aí. Agora, naquele tempo, era no templo. Jesus veio da tribo de Judá para ser sacrificado fora do templo. Por isso que Jesus nunca pediu dízimo. Porque em Mateus 23, quando ele fala para os fariseus, ele diz assim, vocês estão negligenciando o mais importante da graça. Não, da lei. Aí Jesus diz, fazer isso sem omitir aquelas. Ou seja, Jesus não está dizendo lá em Mateus 23 para eles deixarem de dar o dízimo, porque naquele tempo o dízimo era válido porque ainda havia o templo. Naquele tempo de Jesus de Nazaré, o dízimo ainda era válido porque ainda existia o templo. E a casa do tesouro, que era a despensa que ficava no templo, para encher lá de hortelã, de cominho, de coentro, de cebola, de laranja, de cenoura, de batatinha. Esse era o dízimo bíblico. É? Como é bom, né, amados, entendermos isso hoje e descansar na graça de Deus. Então, um pouquinho de fermento leveda, estraga toda a massa. Porque mudando-se, eu estou em Hebreus 7:12. Porque mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz mudança da lei. Ó, irmão, se o sacerdócio mudou? Sim, Hebreus 7:28. Porque a lei constituiu sumos sacerdotes a homens fracos. Mas a palavra do juramento, que veio depois da lei, depois quer dizer que a lei acabou. Terra! Não, a lei não acabou, não. Romanos 10:4, o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que nele crê. Então, depois que a lei acabou, depois que Jesus cumpriu a lei, Mateus 5:17, ele rasgou o escrito de dívida, que era a lei, Colossenses 2:14. Então, a lei acabou. 2 Coríntios 3:16, foi abolida, porque ele cumpriu. E ele estabeleceu a graça, nova e eterna aliança. Amém? E aí a igreja se encontra, povo de Deus, sem fermento. Agora, se trouxer ensinamento da lei, doutrina da lei, enche o povo de Deus de fermento. E um pouquinho de fermento, irmão,
estraga toda a massa. Eu estou há quase 8 anos pregando o Evangelho da Graça. O Evangelho, né, para não ficar rotulado, o Evangelho da Graça. A graça é o Evangelho. E eu lembro que desde o começo, nós fomos tirando toda espécie de fermento. Aquilo que Jesus de Nazaré fez, não é para você fazer. Jesus estava cumprindo a lei. Aquilo que os apóstolos de Jesus fizeram, não é para você fazer. Eles estavam lá cumprindo a lei ainda. Ainda tinha fermento. Agora, depois que Paulo recebe a mensagem da graça e repreende o próprio Pedro em Gálatas 2:11, que queria trazer um pouquinho de fermento, Paulo disse não. Gálatas 2:14, repreendeu Pedro na presença de todo mundo. Ô Pedrinho, um pouquinho de fermento leveda toda a massa, Pedrinho. Pedro entrou ali, comeu e bebeu, se divertiu, estava ali em graça, Pedro, Barnabé e os demais discípulos, e Paulo estava ali, aquela igreja nasceu debaixo da palavra da graça, sem fermento. Aí quando Pedro viu Tiago e João, os demais irmãos que chegaram de Jerusalém, aí Pedro dissimuladamente começou ali, e bebê, bababá, não é bem assim, papapá, com vergonha dos apóstolos de Jerusalém, porque tem gente que é assim. Tem gente que está na graça porque estamos falando da graça. Mas quando vê um legalista e começa a colocar fermento na cabeça dele, ele, né? Veja bem, né? Veja bem não, isso é fermento, cai fora. Sai! Sai, fermento! Chispa! Um pouquinho de fermento estraga toda a massa, irmão. Mudando-se a lei, mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz mudança da lei. João, capítulo 1, versículo 17. Livro histórico de João, capítulo 1, versículo 17. Vai anotando aí, porque eu não vou ficar aqui 2 horas falando, então vou anotando aí. João, capítulo 1, versículo 17. Diz assim: porque a lei veio por meio de... Porque Moisés trouxe a lei. Moisés, amém? João, capítulo 1, versículo 17. Diz assim: porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. A minha pergunta é, você está na graça e na verdade de Cristo ou na lei de Moisés? Se está na lei de Moisés, é fermento. Se está na graça e a verdade de Jesus Cristo, é o evangelho da graça de Deus. A lei foi dada por Moisés. Jesus trouxe graça e verdade. Mas, irmão, a Bíblia diz, não matarás, não roubarás. Então, se você diz que a lei não vigora mais, então eu posso matar? Aquela velha conversa fiada de crente legalista que não conhece Bíblia. É claro que a gente tem que perdoar essas pessoas, porque tem muita gente que o problema é o fermento, né, irmão? Então eles falam isso porque eles aprenderam assim. Então, desculpa a forma que eu me expresso, mas com muito respeito aos irmãos, eu sei que é por causa do temor que vocês têm a Deus. Alguns, nem todos. Então, quando você me questiona, me refuta, irmão, se a lei não vigora mais, a lei dizia não matarás, então eu posso matar? A lei dizia não adulterarás, então eu posso adulterar? A lei dizia para não cobiçar o que é dos outros, então eu posso cobiçar então, já que a lei não vigora mais? Querido, Jesus disse o seguinte, que a lei se resume em dois mandamentos. Amarás a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. A minha pergunta é, eu preciso da lei de Moisés que dizia não matarás, não roubarás, não dirás falso testemunho, não cobiçarás a mulher do teu próximo, não adulterarás. Eu preciso da lei de Moisés me dizendo isso? Uma vez que o amor de Deus está na minha vida? E que o amor ao próximo está na minha vida? Colossenses 2,14, 3,14, Colossenses 3,14, diz que o amor é o vínculo da o quê? Respondam! Me ajudem! Da perfeição! Colossenses 3,14, o amor é o vínculo da perfeição. Quem tem esse verdadeiro amor precisa da lei de Moisés dizendo não matarás, não roubarás?
Então, se ele mata e rouba sobre a justificativa porque não está debaixo da lei de Moisés, ele nunca amou a Deus e ele nunca amou o próximo. Ele nunca foi de Deus. Amém, abençoados? Então Moisés trouxe a lei, Jesus trouxe graça e verdade. E outra coisa, nós já lemos, né? Hebreus 7,12 diz que mudando o sacerdócio, necessariamente se faz mudança da lei, não é isso? O sacerdócio mudou. Saiu o sacerdócio levítico e entrou o sacerdócio Cristo, segundo a ordem de Melquisedeque. E a lei mudou ou não mudou, irmão Elcio? Claro que mudou. Sai a lei de Moisés, que era a lei de pedra, e entra Romanos 8,2. Disse Paulo, porque a lei do mandamento de pedra, a lei de Moisés, a lei da antiga aliança, a lei dos judeus. Hebreus 8,2. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus nos livrou da lei do pecado e da condenação. Qual era a lei do pecado e da condenação? A lei de Moisés. 2 Coríntios 3, 7 e 9. Ministério de condenação e morte, que foi glorioso. Versículo 8. Muito mais excederá em glória o ministério da justiça, o ministério do Espírito. Então, saiu o primeiro sacerdócio, que era de homem, levítico, que recebia dízimo, que servia no templo físico. Entrou o segundo sacerdócio, Cristo, da tribo de Judá, que não serviu, não se sacrificou, não ofereceu sacrifício no templo, mas ofereceu-se a si mesmo como sacrifício perfeito e imaculado a Deus pelo seu povo. Saiu o sacerdócio levítico, entrou o sacerdócio eterno, perpétuo de Cristo. Saiu a lei de Moisés, o ministério de condenação e morte, entrou a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus. Por isso que Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 9, lá nos versículos 22, 23 em diante, Paulo disse, mesmo sendo livre, me tornei servo para ganhar alguns. Fiz-me como se estivesse debaixo da lei, não estando debaixo da lei, a lei de Moisés, mas estando debaixo da lei de Cristo, a lei do Espírito de vida, ou seja, a lei do amor. Por quê, irmão? Porque a lei de Moisés não era para a igreja, a lei de Moisés era para os judeus. E aonde está escrito isso? Na Bíblia, Malaquias, porque o pastor só sabe ler Malaquias 3,10 para pedir dízimo. Mas vamos lá. Malaquias, capítulo 4, versículo 4, diz assim. Malaquias, capítulo 4, versículo 4, acompanhe comigo. Lembrai-vos da lei de Moisés. João, capítulo 1, versículo 17. Moisés trouxe a lei. Jesus trouxe graça e verdade. Malaquias, capítulo 4, versículo 4. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe mandei no Monte Horebe para toda a igreja do Brasil, a igreja dos Estados Unidos da América, a igreja da América do Sul, a igreja da África, a igreja da Europa, a igreja do Reino Unido, a igreja... Não, irmão. Foi isso? Tá vendo? Que um pouquinho de fermento estraga toda a massa? Aí o pastor pede o dízimo de Malaquias 3,10 dizendo que é para a igreja. Só que Malaquias não foi escrito para a igreja. Aliás, a lei toda era para o povo judeu. Malaquias 4,4. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, que ele mandei em Horebe para todo Israel, a saber, estatutos e juízos. Então, se eu pego alguma coisa da lei de Moisés, que não vigora mais, Romanos 10,4, o fim da lei é Cristo.
Como eu falei, a gente prega ensinando. Nós estamos transmitindo aquilo que... Eu não estou anulando isso, dizendo que isso não é verdade. É uma verdade dentro do contexto dos judeus. Nós não estamos aplicando como doutrina. Então, aqui diz que a lei de Moisés foi dada para todo Israel. Como é que eu vou pegar a lei de Moisés e aplicar hoje para o brasileiro? Para aqueles que não são judeus? É por isso, abençoados, que os judeus autênticos, judeus lá de Israel, eles fazem chacota do cristianismo, porque cristianismo é uma religião. Cristianismo não tem nada a ver com Cristo, tá? Os cristãos lá no primeiro século, né, eles foram chamados de cristãos, pequenos cristos, seguidores de Cristo. O cristianismo nasceu em Roma. E é por isso que o Papa, ele diz que a igreja evangélica é desviada, porque saiu da mãe. E é verdade. É porque Lutero não virou pastor. Tem gente que pensa que Lutero era evangélico. Lutero era um padre. Saiu, claro, ele defendeu algumas teses, né, 95 teses, se não me falha a memória, algumas coisas na época interessantes. Mas ele era um padre. Né? Um monge, né? E aí ele continuou, mudou ali algumas coisinhas, mas continuou o sujo falando do mal lavado. Então a igreja católica, romana, apostólica, não tem nada a ver com Cristo. O Cristo que a igreja católica conhece, o Cristo que a igreja evangélica, que saiu da igreja católica conhece, não tem nada a ver com Cristo que o evangelho manifesta. Tudo aí tem fermento. E um pouquinho de fermento leveda toda a massa. A igreja católica é a Eucaristia. A reforma protestante criou a chamada Santa Ceia. A Bíblia não chama nem de Eucaristia e nem de Santa Ceia. Chama de Páscoa dos judeus. Ih, estreitou, né? O dízimo da Bíblia, o dízimo da Bíblia era semente, colheita da terra. O dízimo da igreja católica é din-din. A igreja evangélica não ia ficar por baixo, também cobra dízimo em din-din. A Páscoa judaica, eles comiam pães ázimos, né? Aquelas bolachas secas, chás de ervas amargas, cordeiros assados, e vinham, não é isso? Aí quando Jesus está ali comendo a última Páscoa com os discípulos, não era com todo mundo? Porque o pastor reúne a igreja toda para tomar a Páscoa, né? Para tomar a Santa Ceia. Jesus não reunia todo mundo não, tá? Era só ali os discípulos, os apóstolos que estavam ali com ele. Aí Jesus pega o pão, aquela bolacha seca, sem fermento, e deu, e pegou o vinho mesmo, não tem negócio era vinho sem álcool, não era vinho mesmo. Se tomasse demais, embriagava. Igual o povo lá em 1 Coríntios 11, que ali era para ser uma festa ágape, festa de confraternização, o povo encheu a cara de manguaça e estava tudo bêbado. Aí o pastor prega ali que é Santa Ceia, não tem nada a ver de Santa Ceia, não. Ali era para ser uma festa, uma confraternização entre irmãos, mas o povo chutou o pau da barraca, uns comiam demais, outros ficavam com fome, uns bebiam demais, se embriagava, causava escândalo. Aí Paulo dizia, vocês não têm casa para comer e beber não? Vocês estão desprezando a igreja, ou seja, a comunidade que se reúne para ter comunhão, vocês estão desprezando. Diferente de Atos 4, onde que todos os dias eles estavam juntos, no partir do pão, e não havia necessitado entre eles, porque todos compartilhavam. Porque evangelho é isso, é compartilhar, né, irmão? Mas, enfim, o pastor disse que é Santa Ceia. Fermento. Então, um pouquinho de fermento estraga toda a massa, irmão. Mudou o sacerdócio, mudou a lei. Sai a lei de pedra, entra a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus. E eu vou encerrar. Gálatas capítulo 1, versículo 1 e 2. Gálatas capítulo 1, versículo 1 e 2. Paulo disse assim: maravilho-me, estou espantado, né? Estou perplexo de que tão depressa passasses daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. Chamou a graça de Cristo, aí vocês passaram para outro evangelho?
Vocês sabiam que o sistema religioso, quando ouve a nossa mensagem aqui, eles dizem que somos nós que passamos para outro evangelho. Aí eles dizem que estão na graça de Cristo, que Paulo falou, e nós é que passamos para outro evangelho. Ah, para isso. É o contrário. É eles que estão querendo viver a lei de Moisés, que Cristo cumpriu. Aí Cristo estabeleceu a graça, Paulo pregou o evangelho da graça, e aí o povo começou a retroceder para outro evangelho, mas não era outro. Olha lá, disse Paulo. Maravilha-me de que tão depressa passasse daqueles que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. 7. O qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. 8. Mas, ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, anjo tem a conotação aqui também de mensageiro, um outro pregador, né? Que traz uma outra mensagem. Mas ainda que nós mesmos, um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, o que foi que Paulo anunciou? O evangelho da graça de Deus, sem fermento. Aí Paulo disse, se descer um anjo do céu e pregar um outro evangelho, que nós não temos anunciado, seja esse outro mensageiro, esse anjo do céu, anátema, que quer dizer maldito, não receba a palavra dele. Então, Jesus estabeleceu uma nova e eterna aliança. Paulo começou a aplicar essa doutrina da nova e eterna aliança. Aí vem alguém dizendo que é para fazer aquilo que Moisés fez, que Elias fez, aquilo que os apóstolos fizeram na época de Jesus de Nazaré. Aí é outro evangelho, irmão. Então você não está crescendo na graça e no conhecimento. Você está retrocedendo. Aí não vai reinar em vida. Aí não vai entrar no descanso nunca. Sempre vai viver com medo. Medo disso, medo daquilo. Aí vive aí a base de campanha, jejum de Daniel, propósito e desafio de Isaac. Fermento, irmão. Aí vive aí a campanha do óleo, campanha da vassoura, campanha da meia, campanha da fogueira bamba, desafio com Deus, voto de Gideão. Tudo fermento. Não cresce nunca. Aliás, quem cresce são os líderes, né? Porque através desses fermentos, em forma de sacrifício, eles enchem a pança, para não dizer o bolso, né? É uma verdadeira pirâmide, que só quem está no topo que se dá de bem. O crente não vai para frente, ele diz que é o diabo na vida do crente, é falta de fé. Mas ele vai. Ele vai, porque o crente que está cheio do diabo e sem fé é quem está sustentando ele. A igreja está toda em pecado, precisa sacrificar para Deus. Porque a igreja está em pecado, tem que sacrificar. A igreja sacrifica e ele enriquece. E a igreja continua em pecado. Porque se falar a verdade, o povo se liberta. E uma vez liberto, não vai ficar debaixo de manipulação. É a campanha da picanha, a campanha da prosperidade, a teologia da prosperidade. Só serve para eles. Ah, irmão, mas fulano fez e prosperou. Ele prosperou porque é um dom de Deus. Riqueza vem de Deus, é um dom de Deus. E não significa que só é crente que está na igreja que prospera. Tem feiticeiro que prospera, tem ateu que prospera. E riqueza é um dom, e Deus dá quem ele quer. Acabou. Independente se é salvo, se é perdido, se é homem, se é mulher, não importa. Escute bem, você pode ser um crente, filho de Deus, cheio da graça de Deus, cheio do conhecimento do evangelho, e você pode morrer. Eu estou pregando alguma heresia aqui? Você pode morrer. A pessoa, né, não vou dizer você, a pessoa pode morrer sem ter conseguido comprar uma casa boa, muitos sem ter conseguido nem ter uma casa, sem ter um carro. Pode morrer sendo um filho de Deus, cheio do conhecimento de Deus, alegre no espírito, mas pode morrer sem nunca ter desfrutado de uma vida, financeiramente falando, farta. Em contrapartida, tem muitas pessoas que não dão dízimo, que não querem conta com Deus, que não querem conta com o negócio de igreja e são milionários, bilionários. E aí, o que é que você me diz? Hein, pastor? Hein, irmão do sistema? Que conversa é essa de que, não, é para dar dízimo, para Deus repreender o devorador. É porque o pastor te enganou também, disse que devorador é demônio, quando a Bíblia diz que era gafanhoto que comia as plantas, né? Então ficamos por aqui, abençoado. Um pouquinho de fermento estraga toda a massa.
Então nós somos um povo de Deus, sem fermento, e qualquer vestígio, fragmento de fermento, nós vamos sendo limpo pela palavra da graça de Deus. Amém? Graça e paz, graça eterna, que o Papai do Céu continue abrindo o teu entendimento, que você continue crescendo no conhecimento do Pai, reinando em vida e em perfeita vitória. Uma nova massa, sem nenhum tipo de fermento, mas, de fato, vivendo e fazendo a festa no Espírito. Porque o reino de Deus, a igreja sem fermento, que desfruta desse reino, o reino de Deus não é comida, não é bebida, mas é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Graça e paz, obrigado pelo carinho. Compartilhe aí à vontade. Quem não deixou like, deixa teu like, para que esta palavra corra e seja glorificada nos corações daqueles que não vivem mais com fermento nas suas mentes.